Oi, oi! Eu sou a Gabi Ribeiro, brasileira atualmente morando aqui em Lisboa, Portugal, e nesse canal eu compartilho um pouco com vocês das minhas experiências aqui em Portugal. Eu sou confeiteira, trabalho como cake design aqui já faz quase 2 anos que eu trabalho na minha área e muita gente pergunta como que é trabalhar com confeitaria aqui em Portugal. Então o vídeo de hoje vai ser falando sobre isso. Primeiro vamos começar definindo aí uns termos, né? Confeitaria aqui em Portugal é pastelaria, ou seja, se eu sou confeiteira, aqui em Portugal eu sou pasteleira e isso não tem nada a ver com pastel. Eu tenho recebido algumas dúvidas no Instagram e no YouTube sobre como que é o trabalho de confeitaria aqui em Portugal, se ele é parecido com o nosso trabalho no Brasil. Eu já gravei um vídeo, vou deixar aqui no boxzinho aqui para vocês, um vídeo onde eu explico como que eu arrumei o meu trabalho na minha área aqui, como que foi, inclusive eu conto alguns perrengues que eu passei no começo. Então se você não assistiu esse vídeo, clica e assiste aqui, porque às vezes tem alguma informação que eu não vou falar nesse vídeo, que pode estar nesse vídeo aqui de cima, porque eu não sei se é aqui ou se é aqui, mas pronto, vai estar aqui em cima. Então para gravar esse vídeo, eu fiz lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas com algumas dúvidas que eu recebo frequentemente sobre o trabalho com confeitaria aqui em Portugal. E como as perguntas estão relacionadas, eu vou só ler assim um pouco por cima das perguntas e vou estender então falando sobre o assunto para não ter que repetir, né, às vezes as mesmas perguntas, porque elas estão realmente correlacionadas. As caixinhas que eu recebi foram assim: se eu não tenho diploma de confeitaria, mas trabalho com bolos há anos, consigo trabalhar em Portugal com pastelaria ou como ajudante de confeiteira? E ela completa: fora as encomendas, que eu acredito que ela trabalha em casa, né? Faria em casa, enfim, de maneira autônoma. Outra caixinha: estou indo fazer um curso de pastelaria. É dessa forma que chama, né? Sim, é pastelaria. Isso ajudaria? Trabalho na área? A caixinha não completou, mas eu acredito que é isso. Outra pergunta foi: como posso me candidatar a uma vaga de auxiliar de confeiteira aí em Portugal? E depois tem outras perguntinhas como: Gabi, por que você não trabalha por conta própria aí? É difícil achar os materiais? É possível vender doces em food bike pelas ruas? Precisa de alguma autorização? O pessoal tem boa aceitação com produtos feitos em casa? Confeitarias contratam pessoal ainda do Brasil? E também tem algumas perguntinhas como essas nos comentários aqui dos vídeos no YouTube. Portanto, então vamos abordar um pouco desse tema. Eu tô aqui para dividir experiência, né? A minha experiência. Então vou falar um pouco de como que aconteceu no meu caso, que eu já especifiquei no vídeo, mas vou dar uma pincelada por aqui. Eu, Gabi, para falar que eu não tenho nenhuma formação, eu fiz algumas formações no Brasil. Na verdade, eu acho que foram 2 ou 3 formações, mas foram básicas. Então era só mesmo para eu saber o que estava acontecendo ali no mercado, na hora, então não é nada com cunho profissional, tá bem? Era mesmo de uma determinada técnica que eu queria ver, aprender como é que fazia, então não é nada profissionalizante, tá bem? Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu vim então já procurando formação, e só que eu não tinha ideia de como que as coisas funcionavam por aqui, então eu só pesquisei na internet e quase fiz o primeiro curso que eu vi lá, assim, eu pesquisei um pouco sobre essa escola, eu acredito que de 6 a 8 meses, coisa assim, mas era um curso que hoje eu tenho noção que é caríssimo e calhou da época eu não ingressar então nessa formação, mas eu achei que fosse muito necessário mesmo para poder ingressar no mercado aqui. Hoje eu trabalho em uma loja, quase 2 anos que eu trabalho na mesma loja, com a mesma função, e quando eu apliquei para entrar nessa loja, né, na realidade eu já contei essa história, eu apliquei para uns 5 lugares quando eu mandei os meus currículos, eu não precisei apresentar nenhuma formação. O meu trabalho é de cake design, então assim, experiência é o que eu tenho para comprovar, né? E aí, então, eu só especifiquei as habilidades que eu tinha, os trabalhos assim, específicos que eu fazia. O meu portfólio, que é o meu trabalho que eu tenho na internet, né? O meu Instagram e outras fotos que eu tenho arquivadas, é o que comprova, então, a minha experiência. No fim das contas, eu acho que é isso que vai contar, sabe? Por mais que você esteja preocupada, vir com algum curso ou já fazer algum curso aqui, o que vale mesmo, e isso não só na área da confeitaria, né? Da pastelaria, mas eu acho que em qualquer área. Hoje em dia, vale mais o que você faz do que o que você tem como comprovar de aprendizado, né? Porque o mão na massa que é o que interessa mesmo, né? Então eu não precisei comprovar
algum curso profissionalizante na área. Como eu tinha o meu negócio no Brasil, isso também eu acho que teve um peso bom, né, para poder conseguir essa vaga. A mesma coisa foi também na Irlanda, para eu conseguir minha vaga lá, eu acho que contou muito. Então você que trabalha aí no Brasil com bolos, com doces, né, mesmo que você faça em casa, é isso que vai pesar na hora de você colocar ali escrever ali no seu currículo quais são as suas habilidades, as suas competências, o que você sabe fazer. Agora, para trabalhar em hotelaria aqui, né, porque esse é um ramo grande e que tem muito espaço, aí você precisa, então, comprovar algum curso profissionalizante. Eu não vou falar que eles exigem, mas eu conversei com as minhas amigas pasteleiras aqui e elas deram a mesma posição de que para você trabalhar em hotelaria eles vão pedir. Por quê? Uma formação, ela não envolve só o conhecimento técnico de determinada atividade, né? Ela vai desenvolver ali também outras coisas que são super importantes para você trabalhar no setor, como higiene, segurança alimentar, segurança de trabalho e outros conhecimentos que não são tão específicos com a sua atividade, mas para quem trabalha em cozinha, né, no geral, é um conhecimento assim que é básico, mas se você tiver uma formação nisso, vai contar muito. Então, para hotelaria, eu acho que nesse caso vai contar. Aqui em Portugal, tem a CEFSA, que é uma cola, vou colar, tá? Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar. Então, ela é uma instituição que oferece esses cursos, né, de pastelaria, de hotelaria, entre outros, de gestão de equipe, precificação. Eu vou deixar o link na descrição para vocês entrarem lá, porque vocês vão querer consultar, tá bom? E que é muito legal mesmo, tem muita coisa. E esse centro de formação, ele tem Portugal todinho. Então ele tem sede no Porto, tem Coimbra, tem aqui em Lisboa e tem em Albufeira. Então, para onde você for de Portugal, você vai conseguir ter acesso. Até porque eles têm muitas formações online. Eu não sei se é válido, é bom você dar uma olhada, mas algumas pessoas que me procuraram já estão mesmo para vir para Portugal, né? Então veja lá se já dá para você fazendo algumas formações online, tá bem? Eles têm então um plano de formação aí para cozinha e pastelaria com diferentes cargas horárias e você vai lá ver o que é interessante para você fazer. Tem também alguns módulos separados, como eu citei, da segurança alimentar. Então você consegue fazer esse módulo específico, né, que eu acho que agrega muito, é super interessante. Inclusive, nesse tempo de pandemia, eles estavam fazendo formações gratuitas. Agora, esse tipo de formação, né, de segurança alimentar, eu acredito que ela é meio que universal, né? Então, assim, se você vier com um curso aí do Brasil, vai contar também para o seu currículo. Então, veja o que for mais viável para você, fazer a formação aqui ou já vir com a formação do Brasil, tá bom? Lembrando que, a depender do trabalho que você arruma aqui, né, da empresa, eles até oferecem esse tipo de formação mesmo lá no seu local de trabalho. Você vai dar uma espreitada, vai olhar lá no site do CEFSA, então, e você vai ver que tem lá para criar uma área de membro e você, então, vai receber no seu e-mail, constantemente eu já fiz uma formação lá específica de macarrão, que custam em média ali, dependendo da formação, né, às vezes 20 euros, 30 euros, depende. Agora, um curso de pastelaria profissional que as minhas colegas, né, quem trabalha comigo, todas fizeram o curso, então, lá, o que varia, depende de 6 a 9 meses, alguma coisa assim. E esses cursos maiores, que são completos, são cursos técnicos, né, mas são completos, eles abordam muita coisa. Você tem que mesmo entrar lá no site para você dar uma olhadinha, coloca lá na parte de formações e você vai ver quanto eles oferecem, né, que é bastante mesmo. Depois você vai ver lá que eles oferecem esses cursos gratuitamente para quem não tá trabalhando, para quem tá desempregado. Então você faz um curso desse completo e ainda gratuito. Agora, para isso você precisa comprovar que você não está trabalhando. E aí já é um outro caminho que eu também não sei te explicar direito, mas você tem que comprovar lá então que você não tem renda e enfim, se informa lá direitinho que vale muito a pena, imagina só. Outra coisa que tem aqui, assim como no Brasil, aqui tem várias lojas de artigo de festa que oferecem formações também específicas, como de cake design ou de panificação, muita coisa, tá? Então, técnicas diferentes, enfim, vai depender do que você tá procurando, o que você quer, né? Mas então,
resumindo a conversa sobre ter formação ou não, se isso facilita na hora de você arrumar um trabalho aqui, eu acho que sim, faz diferença, mas não é uma coisa que vai ser exigida. Mas no ramo da hotelaria eu acho que vai pesar mais. Mas essas pastelarias de rua, padarias, né, vai exigir mesmo o conhecimento que você tem. E se você trabalha aí no Brasil e você faz docinhos, você faz bolos, faz salgados, o que você fizer aí, é só você descrever no seu currículo mesmo o que você tem como experiência, que é isso que vai contar. Afinal, o que vale não é o que você fala, é o que você faz, né? Então, dentro de uma cozinha mesmo, você vai conseguir mostrar o seu trabalho. Eu já trabalhei com gente que tem formação e gente que não tem formação nenhuma, que, tipo, pegou pela primeira vez num bolo, não era da área e desenvolveu super bem. Então, eu acho que é isso que conta, afinal, né? Então, eu espero que eu tenha respondido aí a dúvida de vocês em relação a isso. E agora vamos a outras perguntas também que me fizeram. Como, por exemplo, trabalhar por conta, como que funciona, né? Isso também é correlacionado aí, porque se a gente faz bolinho no Brasil, a gente acha que vai chegar aqui e também vai fazer bolinho aqui. Pode fazer, mas as coisas aqui não funcionam como funciona no Brasil, né? Eu contei pra vocês aí um pouquinho da minha experiência, né, no vídeo anterior que eu fiz sobre esse tema, mas aqui no Brasil é muito comum, né, a gente fazer bolo em casa, aprendeu às vezes sozinha, que foi o meu caso, né? Eu aprendi sozinha e fui fazendo, abri o meu negócio, abri minha empresa, então é muito comum, né? É muito normal você vir tinha um negócio no Brasil, trabalhava em casa, né? E daí chega aqui você querer dar continuidade. E tudo bem, só que aqui, assim como era pra ser no Brasil, né? Não vou falar que é diferente, porque também é igual. Pra você trabalhar em casa, você precisa ter normas de higiene, né? Que são exigidas pela vigilância sanitária. No Brasil não tem muita fiscalização, né? Eu, por exemplo, mesmo com a minha loja, né? Tendo a minha empresa aberta, eu nunca recebi fiscalização nenhuma em casa, também nunca recebi denúncia, nem algo do tipo. Então, sempre foi muito tranquilo, se é assim que se diz, né? Tranquilo, porque ninguém nunca supervisionou nada. Então, tudo bem. Agora, aqui, eu sei que as coisas não funcionam muito assim. Conversando, né, com as pessoas, tem muita gente que trabalha em casa sim, mas aqui a fiscalização não fica de bobeira, tá? E, da mesma forma como aí no Brasil, pra você trabalhar de casa, você também pode trabalhar de casa e abrir a sua empresa. E, assim como um CNPJ aí no Brasil faz diferença pra gente, né, conseguir fornecedores, ter algumas vantagens, né, pra gente que é microempreendedor, aqui também vai funcionar da mesma forma. Então, aqui você vai precisar abrir sua atividade, que, né, é como se fosse o MEI aí do Brasil. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque tem passos para abrir atividade, então se você quiser saber sobre isso, você também pode pesquisar. Eu não tenho um vídeo falando sobre isso, mas você pode pesquisar. No YouTube tem muito conteúdo falando de como abrir atividade aqui em Portugal, então é tranquilo também, e através disso você vai conseguir ir atrás das outras coisas que você precisa para poder trabalhar em casa. Então, bem, eu mesmo quando cheguei aqui, eu abri atividade. Aqui é muito comum eles pedirem fatura de tudo que eles compram, né? E eu precisava ter atividade aberta para poder emitir fatura. E era assim que eu metia fatura, então, dos bolos que eu vendia em casa. Mas eu não fiz nada, não fui atrás de segurança alimentar, Não, eu tinha normas de higiene básica, lógico, mas não fui procurar licença para poder trabalhar em casa, nada disso, porque afinal eu tava conhecendo como é que as coisas funcionavam aqui, né? Tinha acabado de chegar, tava vendo como é que as coisas funcionavam aqui. E logo depois eu fiz poucos bolos, fiz alguns bolos, né? Não foi poucos, pra quem acabou de chegar, até que não foi poucos. Mas eu fiz alguns bolos em casa e logo depois comecei a trabalhar nesse lugar. Então, uma das perguntas, inclusive, era assim, por que eu não trabalho por conta, né? Justamente por isso. Pra mim, é mais vantajoso, no momento, trabalhar fora, trabalhar numa loja, sabe? Eu tenho a possibilidade aqui de fazer exatamente o que eu fazia em casa, mas fazer em um outro lugar onde vou ter tudo que eu preciso para trabalhar e tem horário também de trabalho, então tenho salário, então tudo isso no momento que eu vivo agora é a minha prioridade, então pra mim tá tranquilo. E eu nunca imaginei que eu ia fazer exatamente o que eu fazia no Brasil, só que em horário comercial. E hoje eu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 5, com horário de almoço. Tipo, é uma rotina de escritório, só que trabalhando com confeitaria, sabe? Então, pra mim, agora, no momento que eu tô, é a minha prioridade e é o que dá certo pra mim. Então, eu prefiro assim, tá bom? Eu sei que muita gente vai perguntar também sobre salário. Aliás,
perguntaram já sobre salário, né? E óbvio que isso é super importante e é uma super curiosidade. O salário mínimo aqui de Portugal, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas ele tá por média de 665, se eu não tô enganada, me desculpa, mas é por média disso. Tem uma promessa aí de aumentar agora para 2021, vamos ver como é que vai acontecer. Porém, eu vou falar do que eu vivo, com a minha experiência e o que eu tenho ao meu redor. Eu tenho aqui 14 amigos brasileiros, que é a minha turma, a minha malta, a minha família aqui. Nenhum recebe o salário mínimo. Então, isso vai variar de lugar para lugar, é claro, mas se você vir com essa média de que, ou já certo de que você vai, vou receber um salário mínimo e as contas não fecham, não é isso, não sabe, se você pesquisar aqui aluguel, renda, isso vai ficar... Então, assim, não se prenda muito a isso, tá? Porque sim, tem vagas que vão lhe oferecer isso, mas tem vagas que vão lhe oferecer um pouco mais. Então, tem mesmo que pesquisar, assim como acontece no Brasil e acontece em qualquer lugar, gente. Tem um salário mínimo, mas você pode conseguir outra coisa que oferece mais de um salário mínimo. Então, não se baseie apenas no salário mínimo. É difícil achar materiais aí? Não, não é difícil e é o que eu mais gosto daqui de Portugal, porque tudo que eu preciso eu encontro. Que era muito diferente da Irlanda, que às vezes eu tinha que entregar os meus bolos naquelas boleiras de plástico, porque é o que tinha na loja, a loja mais próxima. Então, aqui eu encontro praticamente de tudo, não tem nada assim que eu precisei que eu não encontrei. O que pode acontecer é que não seja tão comum como é no Brasil, né? Como, por exemplo, aí no Brasil, a gente tem muito tipo de embalagem, né? Embalagem para doces artesanais, então diferentes tipos, e às vezes você não encontra aqui uma específica para aquilo que você fez, mas se você pesquisar na internet, a maioria das lojas de embalagens, elas vão vender alguma coisa que seja mais ou menos do gênero, já contando que aqui tem brasileiro e brasileiro faz isso, como por exemplo as formas de ovos de Páscoa, formas da BWB, são formas que vêm do Brasil, então é fácil de você encontrar justamente por causa da gente, né? Os brasileiros que trazem os nossos docinhos pra cá, é fácil da gente encontrar, eles atendem ali então a demanda, tá? Se você não encontrar uma loja perto de si, você vai conseguir comprar pela internet e aqui tipo é tudo muito perto, então chega muito rápido. Você consegue comprar coisa que vem da Espanha também, então é tranquilo, tá? Uma pessoa que perguntou ainda sobre a food bike, se pode abrir uma food bike, né? Gente, qualquer coisa que você vai abrir aí na rua, aqui não é tão comum, tá bem? Então, assim, não é comum você andar pela rua e ver barraquinha de churros, barraquinha de tapioca, como eu tinha aí no Brasil, né? Então, barraquinha de qualquer coisa não é muito comum, por conta do que eu já falei pra vocês. Tem toda uma documentação que você precisa tirar, existe uma fiscalização para isso, então a pessoa não pode chegar lá, montar barraquinha, começar a vender. Não tem muitos você não encontra ambulante assim vendendo comida, justamente por conta de todas essas normas, enfim, que são exigidas e tá certo e são fiscalizadas. Como que é a aceitação de produtos feitos em casa? Pelo que eu vejo, até em grupos de Facebook, né, as pessoas procuram, elas gostam, porque todo o trabalho artesanal, ele tem o seu peso, tem o seu valor, e aqui as pessoas também valorizam isso. Eu sinto isso, eu vejo isso, eu pratico isso também, né? Sim, eles valorizam sim o trabalho artesanal. Outra pergunta foi sobre contratação ainda do Brasil. Gente, eu acho que assim, não só para confeitaria, né? Eu acho que qualquer ramo, qualquer setor, antes deles pensarem de contratar alguém de fora, eles vão procurar dentro, né? Então, eu acho que na nossa área não é tão difícil assim encontrar gente que trabalhe com o que a gente faz. Então, eu não vou falar com certeza absoluta, mas eu acredito que as confeitarias, não sei, não vão contratar de fora, né? Vão trazer de fora, sendo que eles podem encontrar aqui mesmo. Aplicariam visto, pode ser que sim, mas eu acho que isso tem que ser uma coisa muito específica, assim, alguém que eles realmente não estão encontrando no mercado aqui. Gente, eu acho que é isso. Eu falo bastante mesmo, eu sei que eu falo, mas quem tá interessado nesse assunto vai ouvir e eu espero ter sanado, então, um pouco aí das dúvidas que vocês têm sobre como é arrumar trabalho aqui na área de confeitaria, né? Você que faz bolo em casa, faz docinho em casa, vai ter trabalho aqui em Portugal? Como eu te disse, eu não posso te assegurar nada, mas pela minha experiência, aqui tem mercado pra gente. Então, assim como qualquer lugar novo, exige uma adaptação, exige você vir conhecer o mercado, conhecer os ingredientes, você vai precisar, sim, adaptar suas receitas. Não é bom ficar contando só com isso. Tá bem? E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários ou vai lá no meu Instagram,
@GabiRibeiroDoces, onde eu mostro meu trabalho também e também mostro um pouco da rotina. Várias vezes eu coloco lá no Stories como é que é o meu trabalho, o que eu faço aqui. Então, se você gosta desse assunto, você vai gostar de acompanhar os meus stories por lá. Também tem o meu Instagram, gabiribeiro.life, que é onde eu compartilho aqui os meus passeios, o que eu tenho feito aqui por Portugal. Então, se você quiser acompanhar, também segue por lá. E é isso, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que eu volto com mais vídeos para você que gosta de ouvir sobre as experiências aqui em Portugal e quem sabe aí daqui a pouco você tá aqui também, né? Vivendo um pouco do que eu vivo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Beijo.